Bom, eu quero agradecer inicialmente esse convite e tentar passar algumas experiências, algumas ideias do que aconteceu nesse período em que o Artigas foi professor na FAO. A FAO foi criada em 52, os arquitetos estudavam na Politécnica, e ela foi criada a Faculdade de Arquitetura, com grande parte dos professores eram os professores da engenharia. E tinha um grupo de arquitetos, entre eles o Artigas também. Então a FAO teve um começo, nos primeiros anos, muito conflituoso, até por conta da época em que se vivia. E o Artigas sempre liderando conceitualmente todo o processo de implantação daquele curso. Quando eu entrei na faculdade, o Artigas, eu entrei em 55, o Artigas já era o Artigas, né? Era um cara novo, mas o maior respeito que todos tinham pelo professor Artigas. E ele, pessoalmente, do ponto de vista pessoal, ele sempre se diferenciou por conta de que ele nunca foi um cara arrogante. Ele queria conversar com o estudante jovem, arquiteto novo, era a matéria-prima do pensamento do Artigas. Ele tinha uma vocação para transmitir esperança, futuro. Quando você estava meio perturbado, ia falar com o Artigas. Ele nunca recusou abrir a porta do escritório para atender alguém que quisesse conversar com ele. Eu mesmo fui ainda como estudante, eu fui presidente do diretório acadêmico, de vez em quando tinha algumas inquietações, alguns problemas de aluno, professor, não tinha dúvida, ia lá, batia a porta do Artigas, o Artigas recebia a gente, conversava, era uma liderança e, ao mesmo tempo, uma orientação, né? O Artigas tinha isso. E ele ocupou esse espaço até o final da vida, porque ele foi, não pode dizer um educador, não se trata disso, foi um formador de cabeça, um formador de personalidades. Ele era radical em certos conceitos, mas sempre no plano da discussão. Tem uma situação que ele menciona nos debates, que ele sempre achou que o presente faz parte da história. Ele dizia, o presente faz parte da história. Não adianta você se cravar no passado ou ficar especulando no futuro. Você está fazendo a história no momento. Então, o momento presente era muito importante para ele, tudo que acontecesse. Então, esse era o Artigas. O Artigas tinha essa cabeça voltada para os projetos que vocês conhecem, e, ao mesmo tempo, ele é um humanista de 24 horas. Né? Você tinha o Artigas a qualquer momento, ele era uma referência para as coisas que da faculdade a gente precisava. E, para além das grandes questões filosóficas e conceituais, como é que era ele na sala de aula, no ateliê? Era um amigão. Ele nunca... o Artigas, ele dava aula de projetos, né? No quinto ano, os grandes projetos. Naquele tempo, a distribuição didática era pequenas composições, grandes composições. À medida que o sujeito soube, primeiro ano era pequenas composições, casinhas, depois grandes composições. No quarto ano, no quinto ano, eram os grandes projetos. E o Artigas entrava com aquele jeitinho dele lá, punha o tema. Eu estou falando num tempo que nós tínhamos 30 alunos por aula, por ano. A minha turma tinha 32, a outra tinha 28. Então, as pranchetas eram fáceis de ter acesso. O Artigas circulava, a gente trabalhava 8 horas por dia, o curso era 8 horas por dia, desenho mesmo, estudo. Tinha a primeira hora, era o catedrático que fazia suas preleções, e depois ficava o auxiliar dele, e ele até meio-dia, ou das 2 às 6. Então, cada aula era um seminário. E o Artigas atendia nas pranchetas. Só que atendia como? Ele chegava, você estava aí, velho, o que você está fazendo? E começava a discutir a sua proposta. Todo mundo ia ouvir o que ele estava falando com o cara da proposta. Então, eram pequenas aulas. Cada tema, cada aluno era centro de uma conversa com o Artigas, e ele conversava com todos. Então, as aulas do Artigas estavam sempre cheias, eram sempre muito ricas em comentários sobre projetos simples dos alunos.
Então, o Artigas, ele era não só um líder político, como ele era um professor de primeiríssima linha, porque ele formava, não informava, ele formava a cabeça das pessoas no sentido mais amplo que você possa imaginar. E era um cara agradável, um cara que não tinha arrogância nenhuma, então é uma figura. Pois é, mas havia algum tipo de discussão política com os estudantes também, ou ele ficava especificamente falando dos projetos? Não, discussão política todos tinham com ele, mas não na hora da aula. Na hora da aula, ele colocava os temas com um enfoque político sempre, né? Mas não era assim uma doutrinação. Essa palavra nunca passou. Sabe, doutrina é aquele cara que está querendo formar segmentos, né? Formar liderados. O Artigas não. Eu me lembro que, nesse projeto da SECAP, quando eu fui convidado, só para você ter uma ideia da rapidez com que ele raciocina. No dia da assinatura desse projeto da SECAP, eu estava presente. Eu já tinha sido presidente do Grêmio, eu tinha uma relação boa com ele, eu fui lá para prestigiar a assinatura. Quando ele assinou, ele tinha que montar a equipe, ele virou para mim e falou assim, ô velho, o que você está fazendo? Eu falei, estou no meu escritorinho lá, você quer trabalhar nesse projeto? Eu falei, claro que quero. Assim, puf. Né? Aí ele montou, chamou o Arnaldo Martins, nós dois éramos da mesma geração, Paulo Mendes e o Fábio Penteado, geração mais velha, já ajudaram ele muito na conceituação de tudo, e depois mais 3 arquitetos jovens também que faziam parte do serviço público. Montamos a equipe, fomos trabalhar. De um dia para o outro, eu fui encarregado de montar o escritório, de prancheta de metal, aquelas coisas todas. E começamos a trabalhar, aqueles seminários, falas, e eu fui ficando quieto, não conseguia dar uma palavra. Porque eu nunca tinha visto aquilo, eu já estava formado há uns 8 anos, mas aquilo para mim era muito rico aquilo tudo. E eu comecei a ficar intimidado com essa situação mesmo, eu fiquei me incomodado. Aí um dia eu cheguei mais cedo lá, falei, eu vou sair da equipe, não estou sendo útil, não estou prestando para nada, estou aqui de ouvinte, né? Não tem cabimento, vou botar um cara que ajude. Aí eu cheguei lá, o Artigas estava sozinho, tinha um quadro negro, ele estava fazendo uns desenhinhos. Eu cheguei e falei, Artigas, eu vou embora. Eu vim aqui para me despedir porque eu não estou sendo útil, eu não consigo acompanhar com sugestões. Ele olhou para mim e falou assim, abre os teus olhos e os teus ouvidos e fecha a tua boca. E virou para a parede e continuou desenhando. Quer dizer, é uma lição curta e grossa. Dali 10 dias eu estava falando mais que não uma maritaca, né? Mas é uma segurança. Ele sempre tinha uma sacada que te deixava de pé no chão. Então é um cara brilhante, né? Para quem conviveu com ele, é um cara que tem sempre memórias de vez em quando pensar no jogo. Me diga uma coisa, Renato, uma questão, você foi citada aqui a questão política, a relação do Artigas com outros arquitetos, que existe uma relação de aproximação, uma repulsa com determinados grupos, com determinados arquitetos. Por exemplo, Rino Leve, qual que era a razão, a motivação do atrito entre ambos? Você poderia falar ou isso é um tema... Não, eu acho que até nem saberia exatamente precisar pontuar, mas o Artigas ele tinha uns núcleos de pessoas que eu acho que ele associava à direita, ao conservador. Então, por exemplo, o Rino Leve era um arquiteto brilhante, né? Um cara que era professor na FAO, mas ele navegava num universo que não era o universo da esquerda do Artigas. Então, trocavam ideias, mas não se abraçavam. E tinha vários outros arquitetos. Então, o IAB, naquele tempo, a esquerda e a direita não era uma coisa assim tão indefinida, era a esquerda e a direita mesmo. Tinha os reacionários, tinha o pessoal do poder aquisitivo e tinha a esquerda soviética. Então, tanto que a Asbeia, a famosa Asbeia que está aí, nasceu porque os grupos que eram de direita, que disputavam a direção do IAB naquele tempo, que só tinha IAB, não tinha sindicato, não tinha nada, era
arquiteto que conversava no IAB, no Brasil inteiro. Esses grupos de direita foram perdendo espaço dentro do IAB. Toda a eleição era um cara da esquerda, um cara da esquerda. Então, Júlio Neves e uma série de outros que eram os carimbados da direita, ligados ao Estadão, às indústrias, aos grandes escritórios de engenharia, eles foram perdendo espaço dentro do IAB. Chegou num ponto que eles saíram e abriram a Associação dos Escritórios de Arquitetura. Foi por conta de não caber mais, não ter mais espaço no IAB. O Artigas não queria isso, porque o IAB não é o arquiteto lá e o arquiteto cá. Mas isso são decorrências, né? Coisas que aconteceram. Então, teve muito arquiteto que, naquele tempo, se definia como de direita, que era fácil identificar, e o cara defendia as posições de direita, e os da esquerda. Hoje em dia, isso tá melou, né? É tudo uma amálgama só. Até precisa conceituar de outra maneira, porque... Ô, Renato, e como que é que a gente escuta muito falar que o Artigas ele tinha um pensamento muito humanístico e voltado sempre para como o ser humano se comportava com a arquitetura. Como que ele transmitia isso para os estudantes dele? Qual que era o ponto de partida para um projeto que foque sempre o ser humano e qual que vai ser a relação do ser humano com esse novo projeto? Olha, é difícil dizer isso num caso ou no outro. Quer dizer, era sempre Eu nunca vi o Artigas dizer o que você tem que fazer. Ele sempre conversava. Sempre conversava. Você levava um projeto, mostrava, ele conversava, saía por aqui, saía por lá. Depois de um certo tempo, você tinha uma série de ideias, mas não tinha tido uma informação específica. Então, ele não lecionava, ele não dizia arquitetura. Arquitetura, acho que ele pensava, a arquitetura não se ensina, a arquitetura se aprende. Não é? Se ensinar arquitetura, uma coisa assim da Idade Média, né? Não, é um processo de pensamento. Então, ele ajudava você a pensar no ser humano, a pensar... Nesse projeto da SECAP, nós estávamos no boteco um dia que saímos, uma mesa, guardanapo de papel, ele passava a ponta da lapiseira na língua, desenhou lá assim, num guardanapo, fez um esquema de um estádio de futebol. Aí chegou para mim e falou, Renato, desenvolve esse projeto aqui. Aí fez um hospital. Deu para a Giselda. Naquela noite, assim, 2 guardanapos. Tinha corte e tal. Aí, conversando com ele depois, uns dias, eu montei, comecei a trabalhar aquilo. Aí a gente estava conversando. Ele queria que tivesse... que esse campo de futebol, que era um estádio que acabou virando, tivesse próximo do hospital, porque era justo que os enfermeiros, que os caras batessem uma bolinha no intervalo, né? Eu falei, pois é, isso eu vi em quartel. Todo quartel tem um estádio, tem um campo de futebol. Ele falou, é isso. Quer dizer, interessava muito mais para ele as relações das pessoas com a vida do que propriamente dizer se é certo ou se está errado. Entendeu? Quer dizer, então, o artigo você precisava conversar com ele para aproveitar o artigo. Tinha gente que não ficava perto porque, não sei, não descolava a conversa. Mas o Artigas, ele era sempre muito interessante de conversar. Você nunca perdia. Então, para dizer como é que ele não era um professor, olha, você começa pensando no programa, analisa as relações do programa, o espaço que você vai dispor, o sol, a lua, aquelas coisas que a gente mecanicamente começa a aprender para dar os primeiros passos. Não, conversava sobre a vida. E dali você tirava as suas informações. Eu acho que era muito isso. Renato, a respeito do conjunto SECAP em Guarulhos, como é que nasceu a ideia do conjunto? De onde que vem? Como é que o Artigas foi parar no projeto do concurso e, junto com ele, uma pessoa como você? Olha, é uma coisa interessante isso, porque o programa habitacional da ditadura, que começou em 64, criou o Banco Nacional da Habitação, que era dirigido por uma senhora chamada Sandra Cavalcante. Não sei se vocês têm ideia de quem é essa gente.
A Sandra Cavalcante era do Rio de Janeiro, ligada ao Carlos Lacerda, aquele pessoal todo da direita. E ela resolveu fazer a habitação. A habitação foi mais um jogo de imobiliárias do que propriamente uma solução habitacional. Era casa, 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 era só casa, cidades dormitórias. Ela fez dezenas, centenas de cidades dormitórias, sem nenhuma vinculação com a questão da moradia, da relação com a cidade, o que era aquilo. Eu, só como exemplo, não temos tempo aí, eu, por acaso, antes de participar desse trabalho, eu fui para o Recife, numa ida lá de CREA, e estava acabando de ser inaugurado um conjunto habitacional do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, lá em Olinda. E tinha uma polêmica, uma briga na cidade. A cidade não queria aquilo, porque eram casinhas de 4 metros de frente, uma lá da outra, que o Banco Nacional de Habitação disse que só podia plantar um coqueiro, e elas queriam 2 coqueiros. Isso gerou uma polêmica. Então, você vê onde é que as coisas ficam colocadas. A empresa construtora ganhou, todo mundo ganhou, e as pessoas não podiam nem... sua prática de vida, né, estava toda atropelada por essas coisas. Então, nesse clima, o governo do Estado de São Paulo também tinha o mesmo problema e começou a não gostar de ter que fazer, via financiamentos federais, esse mesmo tipo de coisa. Foi surpreendente, eu acho isso surpreendente, que o governo da direita, que estava lá, se lembra, era tudo medido e pesado para não favorecer nada que fosse da esquerda. O governo resolveu fazer um conjunto habitacional também, só que diferente. Utilizar uma autarquia antiga, feita pelo Adhemar de Barros, essa SECAP, quer dizer, Caixa Estadual de Casas para o Povo. Foi uma caixa, uma autarquia criada pelo Adhemar de Barros para financiar casas para operários sindicalizados. E lá tinha as mutretas que já naquele tempo se faziam. E era uma caixa que não produzia quase nada. Era uma estrutura existente, mas muito fraca. Aí o governador nomeou um fazendeiro de Jaú, Josézinho Magalhães Prado, esse que deu o nome, fazendeiro da UDN, de Jaú, latifundiário, como diz o outro, para a presidência da SECAP. E com essa proposta de fazer esse conjunto habitacional. E o Zezinho tentou, foi se aproximando de algumas pessoas, não sabia como é que ele ia fazer aquilo, foi sugerido a ele pelo irmão mais novo, que era um cara da esquerda, o Tony de Almeida Prado, que era o caçula da família, falou, olha, eu conheço um cara que só esse cara é um comunista, mas ele raciocina em termos sociais. O conjunto habitacional dele não vai ser igual de Sandra Cavalcante. Então chama esse cara. Tiveram lá os seus contatos e o Zezinho resolveu bancar. Contratou o Artigas, que chamou o Fábio Penteado e o Paulo Mendes. E o Fábio Penteado, eles já se conheciam do IAB, o Fábio Penteado era um cara formado do Mackenzie, um arquiteto também brilhante, uma cabeça empresarial, mas no bom sentido, ele tinha um senso de equilíbrio e justiça, assim, justiça social, muito desenvolvido. E o Paulo Mendes, que é essa figura que você conhece, que desde novo ele era aquela cachoeira de propostas, né? O Paulo Mendes é fértil, ele vai. Então juntaram os três e no dia da assinatura ele montou o resto da equipe. Eu estava presente, porque eu fui prestigiar, conheci o Artigas, eu soube que ia ter lá no apartamento do tal do Zezinho Magalhães Prado, tinha um grupinho, e eu estava lá conversando com... E o Artigas me convidou para fazer parte da equipe, porque ele queria montar uma equipe que tivesse os cabeças e os herdeiros. Ele queria transferir para o poder público, para os DOP da vida, para as secretarias estaduais, a experiência de fazer um trabalho desse. Então, entrou o Rui Gama, Giselda e Vespasiano Pontoni, que é pai do Álvaro Pontoni, o Vespa. Todos da minha geração, minha turma, o Vespa foi meu colega, a Giselda também, e convidou 2 profissionais liberais que tinham seus escritórios. Tinha o meu escritório, o Arnaldo tinha o escritório dele, convidou a gente, ele conhecia bem a gente, e montou-se a equipe. Essa equipe não tinha muito
não tinha programa de trabalho, eram seminários de conversa. Antes de começar o primeiro desenho, nós sentamos lá, eu sei que a SECAP alugou um andar de um prédio de 2 andares, um espaço meio michuruco que tinha ali, mas era o suficiente para uma série de pranchetas, um quadro negro, e começamos a trabalhar assim. Então havia um início de debate, o Artigas falava qualquer coisa, o Paulo Mendes emendava, o Fábio pensava, eu não discutia, e foi indo, e foi se cristalizando uma série de ideias. Claro que o Artigas sabia, a gente sentia que ele chegava no final do dia, ele sabia o que tinha acontecido naquele processo de debate. E né? como é o conceito urbanístico, a relação do conjunto novo com o conjunto existente, como é que ele se formou? Pois é, que conjunto novo, conjunto existente, não tinha conjunto existente. Com Guarulhos, São Paulo? Não, a gente sabia que era uma área que estava na beira da Dutra, ao lado de uma base aérea que falava-se que ia se transformar num aeroporto internacional, já se falava naquele tempo, e periferia de uma cidade que era extensão de São Paulo, da grande São Paulo. São Paulo e Guarulhos hoje é tudo uma coisa só, né? Mas naquele tempo Guarulhos parava ali. Uma imensa área de plantação de alface, tomate, era dos japoneses. Mas era uma área do Estado, não tinha que desapropriar. Tiveram que fazer uma negociação, saíram os japoneses. Depois, aí se estruturou o primeiro assunto. A gente não sabia como começar. O Artigas não tinha esse, vamos pensar por aqui, por ali. Eram discussões vagas sobre habitação, sobre urbanismo, sobre moradia, sobre a tendência da população, sobre a esquerda, sobre a direita, tal, as coisas. De vez em quando saía um desenho, um protótipo, que logo era derrubado, e ficamos assim, nós tínhamos 3 meses para apresentar a proposta. Esse era o do contrato, né, para depois, então, dar sequência no assunto. Então, o anteprojeto chamado tinha 3 meses, e não saía. E não saía. Saíam discussões, a gente ia para o bar, embaixo de um bar, ficávamos até tarde conversando. Saía. O Artigas ia toda tarde, às 2 horas, ele estava lá. O velho não era tão velho, não era velho. E eu sei que chegou num fim de semana, nós já tínhamos avançado muito com algumas hipóteses de essa figura das concentrações com o comércio, com coisa, já tinha sido montada, já tinha nascido a preliminar do projeto, mas não acertava nunca. Aí nós fomos passar o fim de semana cada um em sua casa, né? Sexta-feira, encerramos, fechamos o escritório. Quando nós voltamos na segunda-feira, e eu não sei onde está esse desenho, mas o Artigas foi para lá sozinho no sábado e desenhou isso que está aí. Pôs tudo direitinho no papel, o desenho dele. Aquele papel manteiga de rolo, uma mesa que tinha 2 metros e pouco, rolo, isso tudo em escala 1 para 200, que cabia tudo. Nós chegamos lá às 2 horas da tarde, o Artigas não estava. A gente viu aquilo, tudo solucionado, tudo solucionado. As freguesias, tem uma relação do que tem. Eu acho interessante, é rapidinho, mas é interessante, porque o programa que foi formulado nessas conversas, nem o Magalhães Prado sabia. Isso nasceu das discussões da equipe. O projeto tinha área do terreno a ser construído, 130 hectares, população 55 mil habitantes, que era para fazer 11 mil habitações, a 5 por habitação, que é a média brasileira, 5 por família, 55 mil pessoas. A projeção desse centro, desse conjunto, era 55 mil pessoas. A relação que tinha externa era com Guarulhos, ia para 200 mil pessoas. Então, a ideia era fazer essa amarração. Aí, densidade e tal, tinha escola pré-primária, 8 grupos escolares, 3 ginásios, 1 escola industrial, 1 hospital geral, pronto-socorro, centro de saúde, posto de puericultura, estádio para 10 mil pessoas, cinema, hotel, teatro, comércio próprio, clube, igreja, entreposto de abastecimento. Então, era uma cidade, era um núcleo, não era um conjunto habitacional. A ideia não era fazer um conjunto habitacional. A SECAP quis fazer um conjunto habitacional.
e tomou uma cidade. Isso não foi construído inteiro, porque foi muito penoso tudo, né? Depois que eles aprovaram, foi feita uma maquete imensa, o Zezinho Magalhães ficou entusiasmado, o governador ficou entusiasmado, aí a direitona ficou toda entusiasmada, porque era um projeto tão puro do ponto de vista da colocação para a sociedade, que não havia como contestar. Não tinha tudo que um lugar novo precisa. Depois veio o problema da construção, e foi muito... Nós não podíamos perder aquele índice de valor 1,5 salário mínimo para o sindicalizado. Não era para a classe média, nem para meia classe média, era para baixíssima renda, e tinha que ser construído de baixíssima renda, e não de taipa, nem de tijolinho. Tinha que ser uma técnica que os caras pudessem fazer aquilo. E foi feito. Toda aquela turfa do terreno, que era um terreno que se deixava cair uma lapiseira, ela afundava. Era um brejão para o japonês. Eles drenavam aquelas águas daqueles córregos todos para manter aquilo bom para plantar arroz, enfim, hortaliças. E qual foi a metragem quadrada estabelecida para esse habitante que iam ser 5 pessoas em média morando numa casa e com 1,5 salário mínimo? A unidade tinha 64 metros quadrados. Esse módulo que eu mostrei, dizer, 8 por 8 no eixo, 8 por 8. Aí foi feito um sistema estrutural nervurado, formas pré-moldadas, e pela dimensão e pelo cálculo que deu, aquilo tudo, dividindo esse consumo de concreto pela área toda, deu esses 9 que a gente perseguiu, primeiro 10, depois forçamos, então, não sei o que, deu 10 centímetros de espessura média, 9 centímetros de espessura média, que é um índice muito baixo de consumo. E depois todos os equipamentos, até o fogão foi projetado, a gente fez uma série de discussões sobre o equipamento e havia necessidade de baratear até isso. O Fábio Penteado, a família dele era proprietária desses fogões Daco. Existe uma fábrica Daco em São Paulo de fogões. Então, a gente tinha até quem sugerisse como é que é o fogão, como é que funciona o fogão. Teve um cara lá explicando como é que ele... Nós limpamos o fogão, ficou um fogão que era absolutamente barato, baratíssimo, mas era franciscano demais. Eram 4 queimadores, tubo, tal, caixa, as coisinhas. Agora, acontece que o Artigas, na equipe, não só ele tinha o Figueiredo Ferraz, que era o famoso calculista, um excelente calculista, né? Faz parte da história do cálculo concreto armado no Brasil, e tinha outras pessoas, e tinha também a Eugênia Paisani, que era socióloga. A ideia era fazer pesquisa de sociologia para acompanhar o processo do projeto. E apareceu essa luz vermelha quando ela conversou com várias donas de casa dessa faixa de idade. Elas não quiseram esse fogão. Por quê? Elas não podiam, a expressão foi essa que foi usada, elas não podiam mostrar para a vizinha um fogão tão simplório. Elas queriam mostrar o fogão, que o Artigas falou, elas queriam um fogão com margarida. Aquela que anuncia na televisão, fogão com margarida. Então, o fogão foi a única coisa que não foi feito, por razões de pesquisa sociológica. Então, quanto ao SECAP, eu acredito que o projeto idealmente deve ter sido assim, com uma função social muito interessante, principalmente pelos pensamentos do Artigas, dele liderando lá o grupo, com o Paulo Mendes da Rocha e tudo mais. Só que eu não acredito que esse projeto de conjunto habitacional venha em contraponto do BNH pela ditadura, assim, porque eu acho que ter feito um conjunto habitacional para 55 mil trabalhadores, que no caso eram operários sindicalizados, era também uma forma de estar cooptando esses trabalhadores, assim, uma forma de conseguir concentrar eles para que o governo tivesse mais controle sobre essa população, né? Então eu imagino que ter feito esse conjunto assim também faria com que a economia pudesse ser alavancada, assim, com esses trabalhadores estando mais vivendo melhor, então produzindo mais,
principalmente nessa época de intensa industrialização dentro do país, assim. E eu acho que eu queria entender, assim, o que me surpreende mais é o fato do Artigas ter participado desse projeto, assim. Como ele, a gente sabendo que ele fazia parte do PCB e se declarava de fato de esquerda, ainda mais sendo chamado de comunista, assim, consegue dentro da ditadura militar espaço para realizar um projeto desses. Isso que me surpreende mais. Olha, eu não sei exatamente o que você está em dúvida nisso. Primeiro que necessariamente não é preciso fazer casa ruim para o cara de baixa renda. E é isso que a gente vê. Casa ruim, baixa renda é casa ruim. E nas pesquisas a gente sabia que a qualidade que estava nascendo naquele projeto, porque a técnica estava feita na ponta do lápis, a meta econômica era prioritária, porque senão não conseguia vender, aquilo, e os espaços que estavam sendo trabalhados, o Piloti, que ele tinha uma razão de recreação, as distâncias que tinham entre o centro comercial e o apartamento mais distante eram humanas. Você podia, a dona de casa podia soltar o filho dele e ia dar 150 metros para comprar couve, comprar o feijão com arroz, tudo próximo. Essa lógica de qualidade, ela pode ser feita, e era esse o princípio, para baixa renda. Não precisa que seja o rico que tenha essas coisas, ou, como se dizia, né, o pequeno burguês. Acontece que a gente sabia, as pesquisas mostravam, que se fosse construído e ele atingisse essa qualidade, os compradores iniciais iam vender. E como é que ficava? Então, você fez para uma classe e a outra ocupou. Isso gerou muita discussão. Faz, não faz, faz um contrato por 20 anos, ele não pode vender, não faz. E aí veio uma situação que, nesse livreto que eu trouxe, até nem me lembrava disso, estava folheando agora por conta desse compromisso com vocês, reproduz um debate interessantíssimo que teve na FAO em 68. Não sei se você ficou sabendo desse debate, está todinho aí. Esse debate foi o Artigas, o Paulo Mendes, o Fábio, o Rui Gama também estava, e tinha umas pessoas que perguntaram, o Cândido Malta Campos questionou uma série de coisas, e no conjunto passou esse assunto aí. E o Artigas menciona, eu estava me lembrando disso, ele não contesta isso, mas ele fez porque achava que era possível você fazer urbanismo, do ponto de vista humano, da qualidade dos espaços, sem necessariamente ser para a classe média. Podia ser para a classe muito baixa de salário, de poder aquisitivo. São seres humanos como outros quaisquer. O fato do sujeito ser procurado depois por uma classe de pequena burguesia, como chamava, esse texto menciona isso, oferecendo para comprar para o cara sair, faz parte do processo de avanço daquele pobre, daquele que não tinha mais do que um salário e meio, ter um recurso para fazer o seu avanço. Ele até menciona, os sujeitos era um sapateiro, por exemplo, não eram os operários sindicalizados, eram sindicalizados, né? Qualquer que fosse o fazer do cidadão. Ele ganhava, ele saía daquele estágio para um outro. E ele analisava muito essa questão do processo de vida, né? Você não pode ficar preso no passado e nem dar um pulo exorbitante aí para o futuro, que você não sabe onde é. Você tem que viver o seu presente. E esse conjunto, por isso que eu trouxe essas fotos, porque elas não mostram uma vila operária, assim, no sentido que a gente está acostumado a ver. É um espaço rico, um espaço bonito. Eu, recentemente, indo para São Paulo, eu estava num ônibus, eu moro fora de São Paulo, no litoral norte, e o ônibus parou, e, por um congestionamento na Dutra, parou bem em frente ao centro. Eu fui o arquiteto destacado pelo Artigas, quando começou a fase de implantação,
de obra, concorrência e tudo, o escritório técnico da SECAP, que foi constituído para fazer esse projeto, porque durou 2 anos a elaboração do projeto, não foi por honorários, tinha uns valores que se pagavam mensalmente para aquela equipe. Quando chegou, depois da concorrência, que teve suas dificuldades, e começou a implantação, eu fui nomeado pelo Artigas para cuidar da implantação daquilo tudo. Então, aqueles níveis, aqueles platôs gigantescos, eu é que coordenei o pessoal da topografia e das máquinas para implantar. Então, me chamou a atenção, o ônibus parou ali em frente, eu comecei a olhar aquele negócio todo, a memória, sabe, ligada principalmente ao fato de ter participado daquilo, e eu vi que aquilo está bonito. Não tem sujeira, sabe? Você vê as crianças andando de bicicleta, correndo, brincando, e a cidade entrou e aquilo entrou para a cidade. Eu acho que esse é o recado do projeto de Cumbica que eu gostaria que hoje em dia as equipes que estão trabalhando aí para o governo, esses PAC da vida, que tem conjunto habitacional iguaizinhos da Sandra Cavalcante, sem qualidade urbana, sem qualidade social, só ocupação de espaço e construção. Quando você vê numa cidade que já anuncia que aqui vai ter um conjunto habitacional do CDHU, ou sei lá do quê, o pessoal já fica assustado, porque vai ser uma massa de casinhas, ruas, sem infraestrutura nenhuma. Sei lá. Aqui tinha infraestrutura, tinha água, tinha esgoto, tinha tudo naquele preço. É possível fazer. Então, esse exemplo do SECAP, se eu estou trazendo e concordei e vim aqui, é porque outro dia no CAU São Paulo, eu fui assistir a convite do presidente, beleza? A uma das plenárias. E lá pelas tantas um cidadão levanta e faz uma pergunta relativa a uma crítica que se faz aos projetos habitacionais hoje, né? E uma bobagem qualquer que ele falou, e eu fiquei com isso na cabeça, falei, é muito fácil hoje em dia falar mal dos projetos, principalmente desse. Mas ninguém fala bem, ninguém analisa os projetos que foram considerados bons para tirar deles informações para a mídia, para o público. Esse projeto é analisado na universidade, mas poucas pessoas conhecem esses detalhes. E não é muito difícil, é só parar lá, pega uma máquina fotográfica e passa uma tarde lá, você vai ter inúmeras informações, sabendo que aquilo nasceu para ser casa de renda mínima, 1,5 salário mínimo, e deu aquilo que deu, com aquela qualidade, com aquele espaço, com aquela segurança, com aquele conforto. Eu acho que isso tem que ser tomado como um material de análise e crítica, claro que tem equívocos, mas a gente tem que saber, em vez de só nos pormos a batalhar nos nossos institutos esses planos malucos que o governo federal faz, pelo Brasil afora, começar a trabalhar coisas que deram resultado. E não é só esse, tem alguns projetos interessantes no Brasil que também são esquecidos. No Rio de Janeiro tem alguns lugares, São Paulo tem, mas a gente não trabalha isso politicamente. Politicamente no sentido de que, e talvez agora a gente tenha condições, e eu acho que nós estamos nesse caminho, não é para agora, para daqui a alguns anos, mas pelo menos nós temos o direito de, com a existência do CAU, e eu sou favorável a essa atitude, o CAU é uma autarquia que obriga que os arquitetos façam os projetos. A gente não conseguia porque estávamos no CREA por uma série de razões. Então, a gente tem a obrigação de brigar por isso, não por uma questão de mercado de trabalho, mas uma questão de qualificar melhor para a sociedade o nosso trabalho. O nosso trabalho não é para a nossa prancheta e para o nosso fim de semana. A gente tem uma responsabilidade social na qualidade dos espaços construídos que nunca foi cobrada. E esses exemplos a gente perde de vista, precisam ser
analisados com essa visão. Então, essa tua pergunta, como é que o Artigas entrou, ele sabia muito bem no pântano que estava pisando, na contradição desse pântano. Mas ele sabia que o ser humano de baixo poder aquisitivo tinha tanto direito quanto os outros, e se foi um governo de direita que proporcionou, não tem importância. Vamos fazer, mas só que vamos fazer com as nossas regras, não com as regras, porque se deixasse o governo de direita fazer, eles tinham posto lá uma construtora, tinha feito assim 3 mil, enfim, se ele fez 55 mil habitações, teriam feito muito mais, mas muito mais mesmo, né? Ali tem ruas, tem avenidas, tem espaço largo, não foi construído tudo. Eu não sei a partir de que momento isso parou, também chegou numa hora que o escritório foi extinto, a SECAP continuou com as pernas próprias, o governo mudou e, como tudo no Brasil, não há continuidade em intervenções urbanas, principalmente. Então, se era um projeto para fazer em 10 anos, acabou o governo em 4, adeus minhoca, né? Renato, como é que era o canteiro de obra? Como as peças que você falou, esses cálculos de 9 centímetros, 10 centímetros, onde isso era realizado? Era em loco ou era um... Era realizado em loco. Foi contratado também um grande escritório chamado Falcão Bauer, não sei se você ouviu falar, no Falcão Bauer, ia toda naquela fase do concreto, ele tinha um escritório de controle de concreto. O Falcão Bauer é um dos maiores conhecedores do processamento do concreto, avaliações, investigação do comportamento do concreto. O Figueiredo Ferraz era da estrutura, ele fazia cálculo estrutural, altas viagens nos cálculos estruturais do Figueiredo Ferraz. Mas o Falcão Bauer, ele tinha um escritório de controle do concreto. Então, ele que acompanhou, ele que definia essas coisas, tinha um canteiro de obra que preparava tudo isso. Tinha um canteiro de obra muito bem montado. O Alfredo Paisani, que era sócio, marido dessa Eugênia Paisani, que é sociólogo, o Alfredo Paisani, arquiteto, era sócio do Fábio Penteado. Eles foram sócios durante muitos anos. E o Alfredo Paisani era o cara que ficou na retaguarda, fazendo esse controle de obra, controles de custo, orçamentos, junto com o Falcão Bauer. Então, tinha equipe de primeira, não era assim, contratou, soltou. Nós fomos até a implantação. E a concorrência, veja só que coisa, as construtoras dominam esse Brasil. Pouca gente sabe desse detalhe, porque foi muito triste a repercussão. Não teve concorrente. A primeira concorrência para o plano estadual, SECAP, tal, não sei o que, tal, concorrência tal. Tinha os padrões de número. As construtoras não entraram porque acharam que estava baixo demais. Renato, em vários momentos você refere-se à questão de uma aproximação ou uma participação do Artigas e os arquitetos próximos na esquerda. Eu gostaria de saber, naquele momento, década de 60, final dos anos 50, a participação destes arquitetos no Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Como é que se dava as aproximações, as repulsas? Olha, isso aí era uma coisa... Não era tão escancarada assim para a gente poder tirar muitas conclusões. Sabia-se quem eram os comunistas, quem estavam no comunista de carteirinha, tinha os de carteirinha, os simpatizantes, os próximos e depois a direita. Então, tinha de tudo. Então, ninguém se anunciava muito, porque sempre foi muito perigoso o cara se dizer comunista no Brasil, mesmo antes de 64. E estou falando do meu tempo da faculdade, onde o Artigas era comunista. Tem alguns que se dizem, os caras de falam, sou comunista, né? Tem alguns caras que estão acima de qualquer tipo de coisa, mas eles são os líderes, né? Agora, naqueles anos, você veja, o Brasil vivia, pelo menos, eu estou falando no tempo que eu estava na faculdade, entrei em 55, saí em 59. Em 55 entrou Juscelino Kubitschek na presidência da República. A FAU pegou fogo quando ele anunciou que ia fazer o concurso de Brasília. Você pode imaginar, em 56, o presidente da República fala, vou construir a nova capital. Chamou
o Oscar Niemeyer, vamos fazer um concurso internacional, e ganhou o Lúcio Costa, vamos fazer. Quando chamou o concurso, o Artigas fez uma equipe, o Rino Leve fez uma equipe, vários escritórios de São Paulo fizeram equipe, fizeram um concurso. Tem um livrão aí dos concursos, né? Foi aquele período da elaboração do projeto, do concurso, foi riquíssimo na FAO. A FAO viveu, FAO e o Mackenzie também, que tinha os caras da sua equipe. Então, quando isso aconteceu, paralelamente estava acontecendo cinema novo, teatro. O Brasil vivia uma década, assim, os anos 50 e o começo dos 60, muito criativa. 64 veio para quebrar isso, né? Agora, você sai de um tempo do Getúlio Vargas, aquela frigideira toda que aconteceu até que o Juscelino foi eleito. Era um Brasil monocultura, café, São Paulo, Rio. As coisas funcionavam muito nesses dois estados. Minas um pouco Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul mandava, sempre comandando processos de domínio, né? E era um Brasil arcaico, pequeno. Mas os arquitetos que você diz assim, alguns eram de carteirinha, outros eram simpatizantes, quem que eram os de carteirinha que colocavam esses temas para debater? Teve muitos, o Vespasiano era, o Geraldo Vespasiano era de carteirinha, o Rames, teve tanta gente que eu não me lembro agora quem era. Também a FAO tinha 150 alunos, não era tanta gente assim, né? A FAO tinha 30 alunos por ano, eram 5 anos, 5 vezes 3, 15, 150 alunos. Mas tinham as lideranças, então a liderança aparecia. Teve momentos muito interessantes dentro da FAO. Tem até uma foto que eu dei para a Rosa, que ela pôs naquela exposição, que em 59 eu era presidente do diretório acadêmico, teve um encontro internacional de críticos de arte em São Paulo, e eu era presidente do Grêmio, eu levei para lá uns caras para debater. Quem? Eu fui lá no hotel, no centro da cidade, peguei o Bruno Zev, levei para lá, o Argan, o Neutra, esses caras todos estavam lá fazendo palestra. E a Sara Artigas e uma pancada de gente toda acompanhando aquilo tudo. Teve as coisas cômicas do Bruno Zeff, né, que ele tinha visto Brasília, ele criticou para Chu Brasília, tomou vaia. Quando entrou o Neutra, ele levantou e falou: "Questo signore qui io non parlo più", e se levantou para ir embora. A turma, porque não, eles tinham tido uma briga internacional de inteligências e o velhinho lá, coitado do Neutra, no fim, eu, o presidente, falei: "Professor, deixa o homem falar". Enfim, essas coisas todas misturado com porque a América Latina estava... Cuba tinha acabado em 59 o Fidel, né, expulsou de lá o Fulgêncio Batista. Então, já o plano que antecedeu esse momento, a faculdade já acompanhava tudo que estava acontecendo em Cuba e na América Latina inteira. Então, quando aconteceu 60, e o Brasil estava naquele pique de teatro e tudo funcionava muito bem. Quando cortou, melou tudo, né? Então, até lá a gente sentia que havia um certo clima de insegurança, porque não sabia o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo de muito entusiasmo. Teatro de Arena em São Paulo, com Jean Francisco Guarnieri, uns lideranças de cabeça boa, uns comunistas bacana para chuchu, que monopolizavam a imprensa, o teatro. Era muito vivo tudo isso. Quando deu o pau geral, esfriou, né? O Artigas nunca foi de ficar subindo em banquinho e fazer discurso desse tipo, pelo menos que eu saiba. Ele era um cara que conversava, ponderava. Ele ficava muito indignado com algumas peripécias infantis de algumas lideranças que
Por exemplo, houve uma passeata famosa em São Paulo, uns arquitetos conhecidos, que saíram até na foto, na primeira foto, jogando pedra na Embaixada Americana. Isso deu... Eu vi o Artigas, quando ele viu aquele jornal, ele ficou... Esses caras não sabem o que estão fazendo, estão provocando. Deu uma cacetada geral naqueles caras. E foi verdade, porque isso foi agredindo, foi acirrando, né, posições que deram em 64. Então, ele sempre foi muito ponderado no trato da questão política, que ele sabia que a implantação do regime que ele imaginava o melhor para a sociedade não era fácil, né? O regime comunista tinha as experiências todas do Luiz Carlos Prestes, tudo aquilo girava no dia a dia nosso. Hoje você vê, né, abre um livro, vê quem foi o cara, não sabe nem mais quem é. Mas aquilo eram personagens do jornal diário. Então o Artigas sempre foi um orientador, um líder, assim, no sentido das ideias, mas não era um agitador. Politicamente ele não era um agitador. Ele era muito cauteloso e muito consistente. Então, ele tinha um núcleo de pessoas que tinham maior admiração por ele. Não sei. Então, a gente sabe que até o golpe de 64 ele acontece porque a gente está vivendo esse período de ascenso de mobilizações e novas ideias no teatro, no cinema, até na arquitetura. Então, o golpe vem para quebrar isso, né? Como você tinha falado. Só que daí a gente vive... mesmo dentro da ditadura, intensas mobilizações contra a ditadura. E daí eu fico pensando qual foi a participação desses arquitetos dentro dessas mobilizações, assim. Porque até o Artigas escreve no livro dele lá que tem aquele capítulo Arquitetura ou Revolução, né? Daí eu fico pensando dessa não participação nas mobilizações e ficar fazendo arquitetura para a chamada pequena burguesia, assim. Então, essa contradição, assim, que eu não sei se você chegou a viver ou entender melhor. Não, eu acho que sempre foi colocado isso como uma objeção à qualidade do trabalho do arquiteto, porque ele está fazendo. Perguntaram para os caras de Niemeyer, na ditadura, quando ele fez o aeroporto lá. Eu falei, o aeroporto, eu sou um arquiteto, tem que fazer o aeroporto. Vai dizer o quê? Ah, não faz porque é ditadura. Então, são coisas, são contradições que você tem que conviver com isso e pensar da forma que você achar que está certo. O Artigas, ele fazia as casas dele, ele fazia a conversa dele, os livros que a gente... Eu até nem tenho todos os livros do Artigas, não fui um leitor do Artigas, mas conversei com ele do que li as coisas do Artigas. Mas o processo de trabalho, no dia a dia, é igual a tudo. Quer dizer, era um cara que ia tomar um cafezinho, não tinha cigarro, pegava, dava um cigarro para ele. Quer dizer, o mito, assim, do ponto de vista no plano humano, com essas contradições, ele tinha que sobreviver, tinha que fazer trabalho, ao mesmo tempo ele tinha que afirmar uma liderança revolucionária e tinha que manter o escritório. Então, tudo isso foi complicado. Agora, interessante que essas ideias sempre geraram produtos maiores. Eu acho que esse é um produto. Eu estava comentando lá em São Paulo, naquela reunião, um episódio que aconteceu em São Paulo que nasceu no IAB. Quando houve um governo de São Paulo que saiu depois do Jânio Quadros, foi o Carvalho Pinto, que foi governador nos primeiros anos de 60, de 59 a 60 e pouco. Carvalho Pinto era um cara secretário da Fazenda do Jânio Quadros, foi eleito pelo Jânio Quadros, e assim que ele assumiu, ele resolveu fazer o plano de ação do Carvalho Pinto, chamado. Ele resolveu pôr escolas, postos de saúde de vários tamanhos e unidades esportivas no estado de São Paulo inteiro. Plantou uma proposta para fazer naqueles 4 anos. Quando ele ia fazer, como é que ele ia fazer? Ele tinha que contratar isso tudo. Ele ia fazer via aqueles projetos padrão do governo do Estado que vinham desde a década de 10, né? Quer dizer, projeto padrão do DOP. Mesma escola, era repetida em vários lugares, dependendo do sol, dependendo do terreno, dependendo do que fosse. Aí o IAB, e aí tem Artigas, tem Fábio Penteado, tem uma porção de gente que batalharam por uma mudança de cabeça.
fizeram inúmeras reuniões e conseguiram, do governo do Estado, desse Carvalho Pinto, um processo de fazer projetos para cada... um projeto específico para cada cidade naquele assunto. Então, e como concurso? Não foi concurso. Eles fizeram um cadastramento dos arquitetos. Eu saí em 59, em janeiro eu estava com um projeto de um posto de saúde chamado Unidade Bivalente. Era um pequenininho, puericultura e saúde, na cidade de Igarapava. Até hoje me lembro. Eu tinha me formado há um mês. Vai lá no IPESP. Eu cheguei lá no cara. Então, os recém-formados tinham um projeto pequenininho. Os outros... Foi feito durante anos. Durante os 4 anos, todo mundo fez projeto, só que você tinha que entregar o projeto completo. A concorrência só ia depois que o projeto estivesse completo. Então, não tinha isso que tem hoje, RDC, essas coisas de projeto prazo político. Então, apesar de você ter um momento assim que acabou desembocando numa ditadura, as cabeças pensantes conseguiram alguns resultados, porque eram colocações feitas no sentido mais generoso do ponto de vista social, né? Você fazer escolas em cada cidade, escolas novas. Se tiver a curiosidade de pegar a revista Acrópole, dos anos 60, começo dos anos 60, a revista Acrópole era uma revistazinha de arquitetura editada em São Paulo, todo mês saía. A revista Acrópole tem projetos de escola, toda vez que saía projeto de escola, tudo, sai tudo, fotografado, ótimos fotógrafos. Então, tem uma documentação desse tempo todo que você... É uma arquitetura simples. Não é? Precisa ver como ela foi feita. O que ela ganhou num estado de industrialização toda comprometida, como é o caso de São Paulo, né? Agricultura, tem, os ranços de direita são muito fortes lá, né? E no fim você consegue fazer certas coisas. Por quê? Porque tem pessoas como Artigas e como uns outros que sabem avaliar e analisar isso e discutir com o governo e puxa daqui, puxa dali, sem medo de estar fazendo papel de duplo jogo, né? Estou fazendo trabalho para ditador, nada disso, está fazendo trabalho lá para frente. Então, eu não vejo isso como crítica, né? Renato, e como que era a ligação de vocês num cenário que era fértil de criação de arquitetura e estava rolando toda essa fervura política no tempo? Como que era a relação de vocês com outros grupos de arquitetos fora do país ou até em cidades mais distantes desse centro de pensamento? E como que era essa influência? Olha, eu tenho uma história pessoal minha que é meio maluca no resultado, mas você vê, nesse tempo da ditadura aqui, ela foi inteira na América Latina. Sim. Chile, tudo. Foi programado pelos Estados Unidos, o John Foster Dulles, quando caiu a primeira pedra, a teoria do dominó, né? Cai a primeira pedra, vem as outras. Então, quando caiu Cuba, entra na América e acaba com essa frescura toda. Então, teve um encontro no Paraná. Foi um encontro aqui no Paraná, não me lembro que cidade. O encontro dos arquitetos do Cone Sul. Me lembro bem que uma das pessoas mais presentes, mais importantes nisso, chama-se Clóvis Ilguei Fritz. Estava lá naquele congresso. E eu estava naquele encontro, eu estava no CREA. Eu era novinho lá no CREA, e eu queria vir. O IAB não tinha dinheiro para me pagar, eu queria vir nesse congresso. Aí eu fui lá com o presidente do CREA e falei, o que eu preciso lá? Aí ele falou, isso foi o quê? Já tinha passado 64, já estava quente. Já tinha, claro, acho que foi 66, 67. Aí o cara falou, eu vou pensar no assunto. Consultou as bases dele lá, então, 3 dias depois ele me disse, olha, você vai, mas eu quero compromisso o seguinte, eu sou obrigado a te passar esse compromisso. Você não pode falar nada com a imprensa, não pode falar nada com ninguém, você vai lá como observador do CREA. Eu falei, tá bom, claro que eu vou. E ela foi, era assim. Só que você não vai ficar quieto, né?
Então, fala assim. Aí era engraçado, porque tinha chilenos, está perguntando, arquitetos de todos os países, bolivianos, tudo. Todos eles, cada um com a sua carga de tragédia. E era muito violento o que a gente ouvia nos corredores. Os argentinos, ferrados, né? E lá no plenário a gente fazia discursos sobre o desenvolvimento urbano e tal, tudo muito bonito para a América Latina. O negócio era conversar fora. E teve uma coisa engraçada que aconteceu comigo, que foi um papo que eu estava levando num grupinho assim no primeiro, segundo dia. Eu comentei ali numa rodinha, falei, puxa, essas ditaduras da América Latina parecem povo, parece que tem um povo num lugar com os tentáculos, vão para todo lugar, aqui no Brasil, na Argentina, os tentáculos. Aí tem um jornalista do meu lado, falou, como, que negócio é esse? É povo, o que é povo? Né? E eu ainda repeti, era um jornalista do Estadão. Bom, bem, no dia seguinte, a gente se encontrou lá no saguão, lá do lugar do evento, veio um jornalista, olha, me deu o jornal, tem lá uma fotografia do grupinho, e a frase é o seguinte, ditaduras da América Latina, como povo, transcreve aquilo. Eu fiquei meio assim, passou um chileno, falou, o que é isso, o que é isso? Ele falou, dá-me o periódico. E sumiu. Continuamos, tá? Achei muito esquisito aquilo. Aí houve o começo da sessão lá, e os chilenos não aparecem. Não desce os chilenos, quer dizer, os chilenos. Passa uma meia hora, chega um manifesto dos chilenos, indignados, nós fomos injuriados, no nosso país não é nada disso, é assim, e por causa disso nós nos retiramos. E se retiraram. Depois lá fora eles pediram desculpa, nós não temos outro jeito. Se a gente não fizesse esse tipo de escárnio, nós não desembarcávamos, porque lá no Chile está assim. Falou mal, a gente já recebeu, essa notícia chegou, a gente já recebeu que já era para corrigir o posicionamento da delegação em relação àquela crítica de que a ditadura está metendo o bedelho em todo quanto é lugar. Então, era assim, como é que eram os contatos nossos? Eram bons, mas eram informais, eram de bastidores. Quando se falava em reunião oficial, assim, um fórum, alguma coisa, a gente sabia que o resultado oficialmente ia ser fraco. Era isso.